aberto. Vamos dar um tempinho para você compartilhar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai acompanhar pela live, você que vai assistir depois pelo YouTube, também seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar, né, falando sobre o livro de Jó. Nós vamos ler Jó 29. Eu estava muito na expectativa desse capítulo, né, um capítulo muito abençoado. Eu quero compartilhar com você, nessa live de hoje, um pedaço do meu testemunho da quebra da religiosidade e qual é a importância. Pastora, por que você esperou para contar bem aqui no Jó 29? Porque foi esse capítulo que Deus usou para me tratar. Então eu quero passar esse pequeno testemunho, essa experiência, para você ver como o poder da palavra é maravilhoso, como o Senhor. Por isso que Paulo fala que a Escritura ela serve para consolar, para exortar, para ensinar. Então eu vou dar o tempo de você compartilhar a live. Uma boa noite, a paz do Senhor. Hoje foi tão correria, ó, que eu tô até sem lente. Então vocês vão me ver aí chegar bem pertinho para poder olhar o celular, destravar, né? Mas é bênção essa correria toda, por quê? Porque nós estamos num capítulo muito importante, né? O capítulo 29. Então, eu espero que você separe aí a sua caneta, o seu caderno, né? Separe a Bíblia da sua preferência. Hoje nós estamos aqui com a Bíblia NAA, uma atualizada, e eu trouxe uma ARC, que é uma Bíblia muito querida. Essa Bíblia que ela tem só 25 anos, tá, irmãos? Ó, você pode ver as páginas bem amarelinhas, porque era a Bíblia do meu avô, mas é uma Bíblia que eu tenho muito carinho, né? E hoje a gente vai estar lendo nela, e você pode estar acompanhando aí da Bíblia da sua preferência, lembrando que você que é novo convertido, você que é jovem, criança, você que às vezes tem dificuldade de leitura, às vezes você aprendeu a ler, mas você tem dificuldade, né, de leitura, de interpretação. A Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, ela é uma Bíblia ideal para você, tá? Ela é uma Bíblia onde ela vai ter uma linguagem mais fácil, né? Antigamente tinha-se muito preconceito de você não ter outras versões da Bíblia por achar que talvez tivesse heresias ou palavras trocadas, né? Ou fosse assim uma Bíblia que estivesse ofendendo a nossa fé. Mas aí eu quero trazer esse ponto específico, que a Bíblia na tradução da linguagem de hoje, a NAA, que é uma nova versão atualizada, né, da Almeida, ela tem uma linguagem mais fácil. Não é que ela foi trocada palavras ou colocaram heresias ali. Ela não vai ofender a sua fé, a nossa fé, em nada. Ela simplesmente está trazendo para um português atual. Então, as medidas, né? Por exemplo, é um tiro de pedra, a distância. Você hoje não sabe o que é a distância de um tiro de pedra. Você não sabe o que é uma jarda. Você não sabe o que são as moedas da época que a Bíblia fala. Mas aí a nova linguagem da tradução de hoje, ela vai já dizer quantos metros é de distância. Ela vai trazer palavras da linguagem que eu e você conseguem entender a palavra do Senhor. E esse é o objetivo de Deus. Por quê? Porque ele escreveu a Bíblia, irmãos, para que ele conseguisse se comunicar comigo e com você. Então não adianta nada a Bíblia chegar na sua mão e você não conseguir entender, você não conseguir se comunicar com Deus. Então você às vezes tem 20 anos, 30 anos de igreja e você não conseguiu ler a Bíblia toda por conta da dificuldade de linguagem. Então hoje você tem essa acessibilidade. Você tem aplicativos na linguagem de hoje, na tradução de hoje. Você pode botar em áudio para você ouvir a linguagem da tradução de hoje. E aí eu deixo aqui, né, essa reflexão. Não seja um cristão, um crente, né, que se converteu, sendo que você nunca teve a oportunidade de ler a Bíblia pelo menos uma vez por inteiro. Pelo menos uma vez, de forma que você consiga entender, de forma com que Deus consiga falar com você. Bote essa meta para 2026. Eu preciso esse ano ler a Bíblia e entender o que eu estou lendo. E que Deus possa trabalhar a sua vida. Já demos aí o tempo suficiente para todo mundo compartilhar. Compartilha o seu status nos grupos de WhatsApp. Compartilha aí com os seus grupos de estudo. E abre a sua Bíblia. Nós vamos orar, né? Vamos fazer a oração antes de fazer a leitura desse capítulo. E aí eu vou passar a oportunidade para a Nayara contar o testemunho dela. Tá bom? Então curve sua cabeça por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado conosco, Pai.
Se chegamos até aqui, Senhor, e se estamos, Pai, dando conta de dar continuidade nessa obra, Pai, que é a tua obra, é a tua seara, Pai. São, meu Deus e meu Pai, as sementes que são distribuídas pela tua presença. Nós apenas somos portadores, Pai. Nós não temos como fazer a semente germinar, nós não temos como saber qual vai dar certo, nós não sabemos nada, Pai. Nós somos apenas portadores da semente. Mas, Senhor, que hoje possa, por graça e por misericórdia, a tua presença se fazer presente neste lugar. Tua presença falar conosco, Pai. Diminua a Nayara, diminua eu, cresça, Pai, a tua palavra, cresça a tua presença, alcança almas, Pai. E aonde esse vídeo chegar, aonde essa live chegar, Pai, que o Senhor possa também se fazer presente ali onde essa alma está. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus nesse momento toda distração, todo planejamento do inimigo, todo escudo, Pai. Abre as nossas mentes, o nosso entendimento, os nossos olhos e os nossos ouvidos, que eles estejam atentos à tua voz e que o nosso coração seja boa terra, Pai, para a tua semente crescer, para a tua semente, meu Deus e meu Pai, produzir frutos. Então, meu Deus e meu Pai, enquanto estivermos fazendo essa live, que o Senhor tenha liberdade de curar as feridas, de, meu Deus, libertar, de transformar a mente das pessoas, Pai. E que tudo isso, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, capítulo 29, ele tem 25 versículos, tá? Nós vamos ler aí de 5 em 5, e aí, do 1 ao 5, ele vai dizer assim: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, e quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. E aí, eu quero abrir aqui para falar qual a importância desse capítulo. Nós vemos aqui um discurso, né, de Jó, quando começa aqui no 29, vai até o 31, na verdade, esse discurso, mas qual a importância do capítulo 29 para mim? Hoje eu tenho 37 anos, e todos esses 37 anos eu vivi, e se o Senhor me permitir, continuarei vivendo, dentro da presença do Senhor. Eu nasci num lar cristão, né? Eu nasci numa área na qual a minha mãe já era evangélica na igreja, então eu nunca conheci o mundo. Então eu não sei o que é desviar, o que é me afastar. Então desde quando eu nasci, eu já nasci praticamente dentro da igreja. Com 8, 9 dias eu fui apresentada na igreja. Então eu tive o meu crescimento dentro da igreja. Né? O Senhor me deu, eu digo que é uma honra para mim. Isso, é um privilégio que o Senhor me deu, um presente que o Senhor me deu, que é conhecer o Senhor desde quando eu nasci. E a partir ali dos 6, 7 anos, quando eu fui alfabetizada, né, eu já fui alfabetizada e já ganhei uma Bíblia. Né, já ganhei uma Bíblia para acompanhar minha mãe na igreja, gostava muito de aprender os hinos da harpa, aprendi a leitura da Bíblia, e a partir dali, já no departamento das crianças, eu já começava a ler, porque eu aprendi a ler muito rápido, irmão. Eu fui alfabetizada em janeiro, em abril eu já estava sabendo ler perfeitamente. Então, eu era convidada na igreja para ler as palavras, né, que a gente chama a palavra de abertura, eu lia muito bem, e aí eu já dava saudações, com 6 anos de idade. E ali o Senhor revelou, né, para a pastora, para os pastores na época, que Deus tinha um chamado na minha vida para pregação, né, que eu iria pregar a palavra do Senhor. Então eu comecei com 6 anos de idade, com 15, né, a partir dos meus 15 anos, eu já ministrava, né, já pregava para jovens, já pregava na igreja, comecei a pregar em outros ministérios, né, eu fui criada dentro da Assembleia de Deus. Então, a partir dos meus 15 anos, quando eu comecei a ministrar fora, né, fora da minha igreja, eu fui criada também com outros adolescentes, outras crianças também que foram criadas na igreja junto comigo. Nós éramos um grupo de crianças muito grande e foi crescendo e passando dos departamentos, né? Nós começamos nas crianças, depois fomos para os pré-adolescentes, depois fomos para o grupo de adolescentes e depois fomos para a mocidade da igreja. Então quando eu tive ali nos meus 12 anos, que eu entrei no grupo dos pré-adolescentes, eu já pregava entre as reuniões dos jovens, já trazia a palavra e tudo. E ali, naquele momento ali, a partir dos meus 12 anos, que eu fui inserida no grupo dos adolescentes, na verdade, no grupo de adolescentes, foi quando começou um ensino para me preparar.
E que ensino era esse? Nós tínhamos um grupo, né, dentro do grupo dos adolescentes, nós tínhamos pessoas que aconselhavam o grupo das meninas, né, das meninas. Os meninos tinham os meninos que aconselhavam, os homens que aconselhavam os meninos, e nós tínhamos as irmãs conselheiras do grupo de adolescentes que ia até a nossa cidade. Então, só que a época, né, na época quando eu tinha meus 12 anos, a Assembleia de Deus ela era muito rígida na questão dos usos e costumes. E como eu vim desse aprendizado, eu vivi isso, eu aprendi muito essa parte dos usos e costumes. Né? Então, por exemplo, a gente não podia cortar o cabelo, a gente não podia ter nenhum tipo de vaidade, tipo assim, passar maquiagem, de maneira nenhuma. As nossas roupas, elas tinham que ser, as blusas, por exemplo, isso aqui já era curto, pra vocês terem uma ideia, isso aqui já era curto, saia era abaixo do joelho, a gente não podia usar calça. Então, como eu fui inserida nesse meio, quando eu cheguei com 12 anos e a partir do momento que a gente virou adolescente, a cobrança duplicou. Sim. Quando eu cheguei com 15, eu comecei a ministrar fora, aí a cobrança triplicou. Porque como eu pregava fora, eu não podia envergonhar o ministério, né? Eu não podia fazer essa vergonha, porque eu já tinha responsabilidades na igreja. Com 15 anos, eu já dava aula de escola dominical, né? Eu já cuidava de uma parte dos adolescentes. Então, como eu já tinha essa responsabilidade, e por Deus ter um chamado, os jovens a qual Deus tinha um chamado para alguma coisa, eles eram separados na questão da cobrança. Então, a gente era cobrado bastante, irmão. A gente era cobrado no sentido, olha, se você não fizer isso, Deus não vai te usar. Se você não usar isso, se você usar isso aí, o Espírito Santo vai se afastar de você. Então, assim, eu tinha na mente, na época, porque foi conduzida a esse aprendizado, eu não culpo em nenhum momento nenhum as irmãs, porque elas também aprenderam assim. Elas aprenderam assim, elas estavam repassando o que elas aprenderam, que a santidade com Deus, a amizade com Deus, na verdade, ela tinha um preço. Você tinha que pagar um preço para ser usado por Deus, você tinha que pagar um preço para Deus te dar uma mensagem, você tinha que pagar um preço para o Senhor te usar para alguém. Tudo isso tinha um preço. Então, eu aprendi a orar de madrugada, porque falaram que era um preço maior. Então, você está fazendo um sacrifício maior do que você orar de manhã, do que de tarde. Você tem que usar esse tipo. Se você, por exemplo, eu aprendi na época, que se eu usasse uma calça, Deus ia virar as costas para mim. Eu aprendi que se eu cortasse o meu cabelo, o Espírito Santo ia me envergonhar. E como é que era essa vergonha, irmão? Na época eu participava dos grupos de trabalho de libertação, então eu via muita pessoa oprimida. Então, assim, a vergonha era Satanás te envergonhar. E aquilo ali era vergonhoso, porque a igreja é muito cheia, Satanás apontar, você fez isso, isso, isso. Era uma vergonha. Então, nós tínhamos esse medo. Nós éramos ensinados a ter esse medo. Olha, você não faz isso, nem dentro nem fora da igreja, que o inimigo conta, Deus mostra para os profetas. Então, a gente tinha muito esse medo, que na época era ensinado como temor, mas era medo, a gente tinha pavor, irmão, de fazer alguma coisa e chegar alguém que a gente sabia que Deus usava. Sim. E falar assim, nossa, ele vai contar até as pessoas. Deus usava, mas as pessoas, né? 20 anos atrás, a igreja era outra realidade, era uma outra realidade. Tinha muitas mulheres com dom, então que eram capazes de chegar e mostrar alguma coisa. Então a gente tinha esse respeito, né? essa consideração. Então, por eu pregar, né, desde muito cedo, então desde muito cedo tinha essa cobrança. Então, por exemplo, eu não podia ir para cinema, eu não podia ir para clube, eu não podia me aproximar de pessoas ao ponto de ter amizade por pessoas que não eram da igreja. Então, assim, os meus amigos da escola, eu quando tinha que fazer algum trabalho, era ir e voltar. Eu não tinha esse negócio, vamos pro shopping, meus adolescentes têm, vamos comemorar o aniversário do fulano no shopping. Eu não ia, não me era permitido ir. Por quê? Porque eu tinha sido ensinado, se você for sentar na roda dos escarnecedores, entendeu? Deus vai te punir, Deus vai chamar a sua atenção. Então, como eu tinha muito esse medo, e por achar que era a busca que me fazia ser usada por Deus, era uma questão de mérito, na verdade, então eu não fazia isso, eu não ia. Eu obedecia, e isso tornou em mim, aí eu vou falar por mim, não vou falar pelas pessoas que foram criadas por mim, porque eu brinco com todos eles, todo mundo cresceu sequelado, entendeu? Os que sobreviveu ficou sequelado, entendeu? Porque a pressão, irmão, era muito grande. Outra coisa, e era um mundo muito fechado. Como a gente andava só entre nós, era muito fácil, né? Era fácil, até os 12, 13 anos, fazia muito sentido. Só que quando você entra na fase da adolescência, né, que parece que o seu corpo muda, a sua mente muda,
ficou muito difícil. Então, assim, o que nos era ensinado para os jovens não se desviar era que tudo que estava acontecendo com você era do diabo, entendeu? Era o seu corpo, era o diabo, era o que você sente, é de vontade de namorar, era o demônio que estava colocando essa vontade para você se desviar das coisas do Senhor. E nessa época foi a época, para quem é mais velho e acima de 30 sabe, é a época que surgiu a internet. Então surgiu a internet, surgiu a Coca-Cola, que era do demônio, tinha que virar o adesivo para ver o demônio. As músicas, tudo era desenho, tudo era do diabo. Você não podia fazer nada, você não podia assistir nada, você não podia... Então, assim, como a gente ficava só no nosso mundo, né, só dos jovens, a gente até os 12, 13 anos, muitos deles conseguiram, vamos dizer assim, sobreviver até os 13 anos. Mas quando chegou assim, a parte ali dos 15 para os 17, 18 anos, muitos deles não aguentaram essa pressão. Por quê? Porque começaram a estudar, no sentido assim, de ir para o ensino médio, outros terminaram o ensino médio e foram fazer faculdade, mercado de trabalho. Então, assim, a gente não foi preparado para esse mundo, entendeu? Porque a gente achou que todo mundo pensava como nós pensávamos, todo mundo. E quem não andássemos como nós é porque não tinha Deus. Então, por mais que muitas das vezes eu fui ministrar em outras igrejas que tinham uma doutrina diferente da minha, eu achava que Deus não estava lá, porque se Jesus voltasse, eu era a única que ia subir. Você está vindo levar Deus para eles, então eles não conheciam Deus. Por quê? Porque aquele ensino do merecimento, olha, eu pago o preço, entendeu? Eu subo um monte, eu oro de madrugada, né? Eu faço isso, eu me visto assim, eu estava muito merecedora daquilo. Então, meu Deus, não tinha outra escolha a ser me usar, porque eu estava merecendo muito. E esse tipo de situação, esse tipo de situação, tudo, eu ficava vendo assim, como isso entra dentro da gente, ao ponto de verdadeiramente a gente tornar Deus um garçom. Sim. Olha, Deus, eu fiz isso, entendeu? Eu passava, por exemplo, eu na minha época, irmão de adolescência, eu era ensinada a jejuar o dia inteiro. Não tinha esse negócio de jejum de 1 hora, não. Era o dia inteiro. Eu tinha que passar o dia inteiro de jejum, entendeu? Eu tinha que, por exemplo, quando nós íamos pregar, nós éramos ensinados, se você fosse pregar à noite, você tinha que, se você fosse pregar à noite, por exemplo, você tinha que passar o dia inteiro de jejum. Você não podia pregar sem jejuar. Então o jejum ele virou uma obrigação de um passaporte para Deus poder te usar. Entendeu? Um passaporte para Deus poder te usar. Então, quando eu olhava aquilo ali, eu me achava muito merecedora, porque eu tinha pagado um preço, entendeu? Eu tinha pagado, como se fosse assim, eu passei pelo pré-requisito, passei ali pela carteirinha, mas é porque eu tinha sido ensinada assim. E por muito tempo, irmão, isso fez muita lógica para mim, muita lógica. Só que aí entrou a questão da religiosidade. Por quê? Qual foi a questão da religiosidade que eu estou dizendo aqui? Porque isso te torna um fariseu. Isso te torna uma pessoa que se acha maior do que as outras pessoas. Então eu começava a achar assim, que Deus estava mais em mim do que nas pessoas. Eu via pessoas se vestindo diferente de mim, eu achava assim, não, Deus falava, Deus não está em você porque você está de calça. Deus não está em você porque você pintou o cabelo. Deus não está em você porque você está com esmalte na unha, entendeu? Deus nunca vai estar em você, entendeu? Agora olha para mim, me tenha como exemplo. Eu tinha isso, irmão, olha para mim, me veja como exemplo, entendeu? Olha o tanto que Deus me usa. Então aquilo ali se tornou um fariseísmo muito grande. Sim. E aí chegou um tempo, irmão, que eu comecei a perceber uma diferença em mim. Não foi nas pessoas, porque aí é essa que está a diferença. Eu ia ministrar, Deus estava me usando do mesmo jeito, irmão. Mas eu vi que alguma coisa mudou dentro de mim. Sabe, um distanciamento? Sabe, um distanciamento assim de... Você está contando uma história de alguém que você ouviu falar. Não era mais uma coisa que você estava vivendo. E aí foi quando Deus não usou ninguém, irmão. Deus falou comigo, filha, você está fazendo isso pelo prazer do ofício. Não é mais por mim. Não era mais por Deus. Entendeu, irmão? Era porque eu achava bonito. Entendeu? Era porque eu já tinha me acostumado com aquela rotina de sexta, sábado e domingo, tá pregando e vai pra vigília, vai pra escola domingo, vai pra fazer evangelismo, e sobe monte, desce monte, vai pra isso, vai pra cá. Então, a busca já tinha virado mecânica. Eu tinha essa necessidade, eu preciso buscar porque eu vou pregar, eu preciso buscar que as pessoas precisam ver Deus em mim. Aquilo ali começou a se tornar tão sufocante ao ponto de eu me perder dentro de mim mesmo. Sabe quando é que você perde a identidade, que você não sabe mais quem é você? E aí você perde esse distanciamento. E aí eu estava muito acostumado com fazer, irmão. Eu tinha que fazer.
Olha, sexta, sábado e domingo você não me encontrava parada. Para mim, crente de sexta, sábado e domingo tinha que estar... E eu era líder de jovens na época, eu ainda botava os jovens para fazer isso, irmão, comigo. Até os 18, 19 anos, eu ia pregar, eles iam comigo. Nós ia pra monte, passava o domingo inteiro trancado dentro do quarto, orando com um monte de jovens, porque Deus tinha que derramar poder, porque Deus tinha que nos encher, e Deus tinha que fazer isso, Deus tinha que fazer aquilo, porque que nós estávamos buscando. E quanto mais sofrível era, entendeu? Melhor era, entendeu? Bota pano de saco, faz isso, anda descalço, entendeu? Já cortei pé no monte andando descalço, corta pra Deus ver se Deus tem pena, entendeu? Se Deus tem dó, e vai no sol quente, porque tinha que ir de manhã, vamos de manhã que o sol tá quente, porque Deus estava vendo que o sacrifício é muito grande. Agora que Deus mandou parar tudo. Para de fazer tudo isso. Para de pregar durante 3 meses. Se tranca dentro do seu quarto. Irmão, aquilo ali para mim foi o fim do mundo. Porque eu aprendi que para você adorar Deus, você tinha que fazer. Sim. Você tinha que fazer, você tinha que mostrar para Deus que você estava fazendo. Aí Deus mandou eu entrar dentro do quarto e ficar com os braços cruzados. Eu falei assim, Senhor. Aí cadê a motivação de adorar? Cadê a motivação de e eu estudava a Bíblia, irmão. Porque eu sou de uma geração que os jovens que se afastaram, para você trazer eles de volta, é difícil, porque eles conhecem muito mais Bíblia do que os jovens de hoje. Porque a gente passava o dia todo estudando Bíblia, irmão. Porque a gente, primeiro, não podia usar a internet. A internet era do cão. Entendeu? Foi o cão que fez. Na época, quando lançou a internet, era sinal da besta. A internet era o sinal da besta. Não podia usar a internet, não podia usar nada dessas coisas. Entendeu? Então, a gente não tinha o que fazer, porque não podia ir para lugar nenhum. Primeiro que nós não tínhamos dinheiro. Segundo que nós não podíamos sair para canto nenhum, irmão, para lugar nenhum. Quando a gente saía para comer uma pizza, era quase 1 hora rodando. Para perguntar para Deus qual era o lugar que a gente ia, porque não podia ter isso, não podia ter aquilo. Aí no final das contas a gente ia para casa de alguém comer a pizza, porque nenhum lugar, entendeu? Era santo demais para a gente sentar, entendeu? Então nós ia para casa de alguém. E o que a gente tinha para fazer? Nós estudávamos a Bíblia. Não tinha outra coisa para fazer. Então nós passávamos o dia inteiro estudando Bíblia. Então, assim, a minha geração é de gente que conhece Bíblia, porque não tinha outra coisa para fazer também. Né? Então, eles conheciam Bíblia bastante. Então, chegou uma hora que Deus falou, entra dentro do teu quarto e para. Mas só que Deus não falou o que era para eu fazer lá. Então, assim, eu fiquei, Senhor, eu vou ficar fazendo o quê, entendeu? Eu passei isso, eu já tinha eu tinha uns 21 anos. Eu tinha uns 20 para 21 anos. Desde os meus 15 anos, aquele negócio de prega sem parar. Parei. Parecia um peixe fora d'água, pensei que eu ia me afogar. Aí quando eu olho o Jó, eu falo assim, gente, como é que Jó conseguiu adorar? Porque ele aprendeu daquele jeito. Aí o Senhor falou assim, filha, você não tá fazendo como, você não tá me adorando mais. E aí Deus cria em mim, na época, essa saudade. Foi quando o Senhor me apresentou esse capítulo 29. Por quê? Porque Jó vai falar da saudade que ele tinha de Deus. E Deus não tinha se afastado dele, irmãos. Porque você só sente saudade de alguém que está ausente. Mas Deus estava ali, porque tanto é que Jó está passando por uma prova, porque foi Deus que permitiu que ele passasse. Deus não se ausentou de Jó. Então, que saudade é essa que Jó está sentindo? Porque eu chorava, Senhor, o Senhor não me ama mais, o Senhor não fala comigo mais, entendeu? O Senhor não me deixa pregar porque eu devo estar com pecado. Mas, Senhor, eu não cortei cabelo, eu não usei calça, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E uma saudade de Deus. E Deus, aí quando eu comecei a ler esse Jó aqui 29, eu comecei a ser tratada nele, porque Jó está com saudade de um Deus que está lá. Sim. Deus não saiu, então que saudade é essa? Na verdade, não era saudade de Deus. Era saudade que Jó estava tendo, porque Jó só sabia buscar Deus de um jeito. E aquilo ali foi tirado dele. Ele não sabia mais adorar Deus, porque não foi ensinado para ele. Então ele achou que porque ele não tinha os requisitos, ele não tinha os bois, ele achou que Deus se afastou dele. Aí ele começa a falar assim, Senhor, a saudade que eu tenho de ti está me arrebentando por dentro. Que saudade que eu tenho. E Deus estava lá. É a mesma coisa de eu falar, Bárbara, eu estou com saudade de você. Fala bem aqui do meu lado. E aí eu comecei a entender que a saudade de Deus que eu estava sentindo, não é que Deus se afastou, é porque eu tinha aprendido que para Deus me amar, para Deus estar comigo, eu tinha que fazer. E talvez, na cultura de Jó, o Jó falou assim, olha, se eu sacrificar, ele vai me amar. Se eu sacrificar pelos meus filhos, ele vai proteger e guardar meus filhos. Então, quando tudo acontece, Jó não tem mais motivo de sacrificar, porque não tem. Tanto é que a primeira coisa que ele fala é isso. Que saudade que eu tenho de estar ao redor dos meus filhos. Por quê? Porque os filhos eram motivo do culto. Era por causa dos filhos que ele fazia o culto. Então, essa saudade que Deus colocou em mim, irmãos, foi para mostrar para mim que quem estava afastado era eu. Não era Deus. Deus estava no mesmo lugar que ele sempre esteve.
Quem se afastou no sentido não de se desviar, mas de descobrir que tudo aquilo que eu aprendi, irmãos, não era mérito meu. De que tudo aquilo que Deus fez, todas as vidas que foi ganhada, que eu achei que era porque eu tinha jejuado, que era porque eu tinha orado, que era porque eu tinha descido na madrugada, mas o negócio de descer pra mim não dá certo. Aí eu desci, entendeu? Suei, cortei meus pés, andando descalço, no sol quente, ia com uma cólica terrível, que eu falei, eu vou de cólica pra Deus ver, entendeu? Que a obra dele tá sendo feita, vai se compadecer de mim, vai ficar lá, tadinha da minha filha lá, tem que usar ela, não tem outra coisa. Quando o Senhor me tirou isso, eu achei ele se afastou de mim. E aí, quando eu comecei a ler, irmão, esse Jó 29 aqui pra mim foi algo muito pesado, porque eu falei assim, Senhor, eu tô que nem Jó, eu tô com saudade do Senhor. Até eu ficar lendo, relendo, irmão, eu acho que eu sei esse capítulo aqui de cor, todinho. Até eu perceber, eu falei assim, Senhor, o Senhor estava no mesmo lugar. Por que Jó tá com saudade do Senhor? O Senhor nunca saiu de perto dele. Não era o único caminho, né, que você sabia para se chegar. Aí então, você perde a única opção. É como se fosse assim, perdi o número. Tá louco, o que adianta ter o telefone se eu não tenho o número da pessoa? Então, eu percebi que o que eu tinha passado do fazer, eu tenho que mostrar para Deus que eu estou fazendo, na verdade, não me aproximou dele, me afastou dele. Você sabe por quê? Porque eu me achei autossuficiente. Né? Eu achei que aquilo ali, entendeu? Era o suficiente do relacionamento. Quando eu não precisava mais sair para pregar, quando eu precisava mais orar por ninguém, eu pensei assim, então para que eu vou jejuar? Aí eu descobri que eu estava jejuando por causa daquilo ali. Eu descobri que os motivos do meu jejum não era para ter um relacionamento com Deus. Aí eu fiquei com vergonha. Eu comecei a falar, Deus, eu estou parecendo uma mulher interesseira, Senhor. Eu tô te buscando, não estou buscando o Senhor. Eu estou buscando os seus tesouros, os seus benefícios. Não é o Senhor, porque agora tá só eu e Deus no quarto. E aí, irmão, eu fiz uma loucura. Pode me chamar de doida, porque eu fiz... Eu estava no meu quarto, na época onde é a igreja hoje, onde nós congregamos, era a casa, não tinha igreja ainda, era meu quarto. Eu botei uma cadeira como se fosse eu e a Bárbara aqui, ó. Eu coloquei uma cadeira e falei assim, Senhor, só precisa... Porque Deus não estava usando ninguém, mano. Ninguém. Parecia que eu tinha sumido do mapa. Ninguém me visitava. Deus mandou os profetas passar na porta da minha casa e falava assim, Deus não deixava eu ir na sua casa, entendeu? Ninguém. Você sabe o que é ninguém apareceu? Ninguém apareceu. E aí o Senhor colocava cadeiras, falava, Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, mostra pra mim qual o pecado que eu cometi, porque eu tô sentindo que eu tô afastada até o dia que o Senhor falou comigo, irmão, dentro do quarto. Eu não me afastei. Foi você que se afastou. Você não sabe me cultuar. Você não aprendeu a ter relacionamento comigo. Você aprendeu a ter relacionamento com a religião, com o seu chamado, com o seu ministério, não comigo. Porque quando eu parei de pregar, quando eu parei de fazer tudo, irmão, pra mim eu tinha perdido a utilidade. Primeiro, aí eu descobri, aí você que é obreiro, vou te contar uma notícia boa. Aí eu descobri que as pessoas gostavam não de mim, era da minha pregação, minha moça. Eu parei de pregar, acabou, pra que vai me visitar? Eu não orava mais pelas pessoas, pra que vai me visitar? Aí eu percebi que era pela utilidade, não era por mim. Quantos estão passando por isso? Sim. Você acha que é por você, né? Não, meu irmão, é pela sua utilidade, é pelo dom que há em você, não é pela sua pessoa. Aí eu descobri que o único que fica pela pessoa é Deus. Aí eu descobri que Deus amava a Nayara. Não era, na época eu era diaconisa, depois eu passei a ser a missionária Nayara. Aí eu descobri que Deus amava a Nayara. E eu não sabia quem era a Nayara. Eu vim descobrir quem era a Nayara nos 3 meses que eu fiquei sem pregar. Eu descobri que a Nayara era orgulhosa. Eu descobri que a Nayara fazia as coisas porque eu tinha medo de Satanás me envergonhar. Eu tinha medo de passar vergonha em Deus. Deus, se eu for chamada para pregar, entendeu? E eu não tiver uma palavra pronta, eu vou envergonhar a igreja. Eu nunca pensei assim, Deus, meu relacionamento com o Senhor, a minha aliança, é como você conversar com um amigo sem benefício. Eu não sabia orar a Deus, irmão, não sei por isso. E eu achava que era a minha roupa, eu achava que era o meu cabelo, eu achava que é porque eu não fazia isso, porque aí que eu comecei, aí o Senhor me libertou, falou, filha, eu te liberto de tudo isso hoje. De tudo isso eu te liberto, porque eu amo você. Não é o dom que há em você, não é a sua utilidade. Quem ama isso são os homens. Agora eu amo você. E aí eu não sabia quem era eu, irmão. Eu sabia aquilo que a igreja projetou e que a igreja fez. Sim. E eu tava com saudade de uma coisa que nunca existiu. Eu nunca tive esse relacionamento Nayara com Deus. Aí eu comecei a ter, eu descobri que Deus, irmão, não era esse perverso. Mudei as minhas vestes.
Deus me ensinou a me vestir para Ele, não com medo da igreja. Se o irmão me vê com essa roupa, se as irmãs me vê com esse cabelo, entendeu? A primeira vez que eu fui no cinema, eu contei para os jovens que eu estou discipulando. A primeira vez que eu fui pro cinema, eu me senti uma besta. Parecia que eu estava cometendo crime, entendeu? Porque eu só falei para minha mãe, irmão, um filme ruim. Eu falei, eu não acredito que eu vou ir pro inferno por causa desse filme. Um peso na consciência de uma coisa que Deus não estava me acusando de nada. Que Deus não estava me proibindo de nada. A primeira vez que eu usei uma calça, irmão, eu chorei. Parece besteira que eu tô te contando aqui. A primeira vez que eu me maquiei, irmão, que eu me senti uma mulher bonita, eu me senti culpada. Porque eu não podia me sentir bonita porque aquilo era uma vaidade. Foi Satanás que colocou essa vaidade. E Deus foi desconstruindo isso em mim e falou assim, você tem que descobrir quem é você para mim. E aí hoje, irmão, eu sou uma outra pessoa com Deus hoje, porque o Senhor me tratou nesse jogo aqui, porque eu descobri que eu estava com saudade do Deus que sempre esteve lá. Era a religiosidade que não deixava eu enxergar como Ele é. Então, assim, se liberta disso hoje, em nome de Jesus. Se liberta dessa obrigação, desse medo. Irmão, eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo de Deus, eu tinha medo de Deus usar, de pegar um endemoniado e do endemoniado. Aí eu comecei a fazer as coisas para não ser envergonhada, não era para ter compromisso com Deus. Irmão, e quando Deus te liberta disso, é como um container sair de cima de você. Aí eu descobri que eu não tenho reputação, que eu não preciso me preocupar com a reputação, entendeu? Com o seu nome, entendeu? Irmão, quando você se liberta disso, é como se você saísse de dentro de uma cadeia e descobrisse, olha, o sol brilha. É outra coisa, irmão. É um Deus que eu falei assim, Deus, eu estava com saudade do Senhor, o Senhor estava o tempo todinho lá. O tempo inteiro. Jó está com saudade de um Deus que nunca se ausentou. Mas pelo que ele aprendeu, que foi tirado dele, ele achou que Deus tinha se afastado e Deus não se afastou. Talvez o que você aprendeu, talvez que te ensinaram, assim, olha, se você fizer isso, Deus vai se afastar, Deus vai virar as costas para você. E aí tem jovens que sentem uma saudade de Deus, irmão, de um Deus que nunca foi embora. De um Deus que nunca foi embora. Mas te ensinaram que ele ia embora, que ele ia fechar a porta para você, riscar o seu nome, não te que ele ia te eliminar, que ele ia te... Aí você começa a falar, nossa, que saudade que eu tenho disso, de um Deus que nunca tinha ido embora. Aí eu descobri, Deus, parei de pregar, parei de fazer tudo isso nesses 3 meses, eu descobri que Deus continuava lá. Deus estava lá, irmãos. E eu achava, Deus, o que eu vou fazer? O que as pessoas vão pensar? O que é isso, o que é aquilo? E Deus estava lá, irmãos. Eu não tava... Aí eu comecei a entender que a preocupação tinha que ser Deus. E o Senhor? O que o Senhor vai achar de mim? Porque quantas vezes eu saí para pregar, Deus me usou com força, irmão. E eu achei que o mérito era meu. Eu achei que era porque eu tinha orado, porque eu tinha jejuado. Hoje eu sei, irmão, que eu sou uma pobre cega e nu. Que não é mérito nenhum. É Deus. É Deus que se Ele não quiser fazer também, Ele não faz. Com todo o conhecimento que você tiver. Então, que esse testemunho, eu sei que tomou um pouco do tempo, mas que esse testemunho seja edificante para a sua vida, se liberte dessa religiosidade, se liberte, irmão, dessas coisas que o homem ensina e que você acha que vai se afastar de Deus e criar em você obstáculos. Aí hoje eu posso dizer para você, hoje eu sei quem é Deus. Não porque a igreja me ensinou, não porque eu experimentei quem é Ele. Aí eu falo para você, não me afasto dele de jeito nenhum, porque ele viu uma Nayara que ninguém amava, que nem eu mesmo, irmão. Muitas das vezes, eu mesmo, quantas vezes eu olhei para o espelho e falei, Senhor, como é que o Senhor ama alguém como eu, entendeu? Não tem como. E o Senhor começou a me tratar na minha autoestima, do meu jeito que eu me olhava, do jeito que eu me via, como pessoa. Quando todo mundo me tratava por causa do ofício, por causa da responsabilidade, por causa do dom, eu descobri um Deus que ama a Nayara. Eu conheço um Deus que ama a Bárbara. Sim. Não os nossos ofícios, não a nossa cartaria, nós, que ama nós como somos. E isso, irmãos, faz toda a diferença, porque faz a gente entender, e aí você que está aí do outro lado, se você ainda não entendeu isso, você nesse capítulo você começa a entender que você jejua para se aproximar de Deus. Você ora porque você sente uma vontade de ter um relacionamento com Deus. Você prega, você dá um estudo, nós estamos aqui dando uns estudos gratuitos, porque nós conhecemos Deus e nós temos prazer de falar daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que nós conhecemos dele, porque ele é bom e porque ele morreu na cruz para que alcançasse mais pessoas. Então nós queremos fazer parte disso, nós queremos fazer parte do que ele deixou para nós.
nós queremos fazer parte, porque a gente conhecendo Deus como Ele é, nós sabemos a alegria que Ele fica quando uma alma se arrepende, a alegria que Ele fica quando você se converte dos seus maus caminhos, quando você renova a aliança, quando você melhora seu casamento, quando seus filhos estão no caminho do Senhor. E aí nós fazemos isso, temos a comunhão com a igreja, de pregar a palavra, né, de ir aos cultos, de louvar a Deus, não para ter os benefícios dele, mas porque ele é bom. E aí é isso que Jó ele começa a descobrir através desses capítulos, nós vamos ver aqui o 29, 30 e 31, que ele vai começar a entender que justamente isso, né, até que chega um momento em que Deus mesmo vem falar com ele, ele começa a entender que ele não é nada e que Deus é tudo. E que Deus não se ausentou, Deus estava ali próximo a ele. E ele, aqui no versículo do 1 ao 5, né, ele fala, né, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, né, quando fazia resplandecer sua lâmpada sobre a minha cabeça. Então, quando eu, guiado pela sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Então, né, nessas descrições, ele está falando como se fosse o passado dele. Mas mal sabia Jó que Deus ainda estava. Ele ainda era luz em meio às trevas. Ele ainda estava sendo amigo de Deus. Deus ainda tinha ele como exemplo. Então, tudo aquilo que ele achava que ele tinha saudade, porque ele deixou de fazer um sacrifício, porque ele deixou de ter dinheiro, porque ele deixou de ter os filhos que eram motivo do holocausto, que era a herança dele, né? Nós falamos, filhos são a nossa herança na terra. Então, tudo que ele achava que era motivo para estar com Deus, para representar a presença de Deus na vida dele, não deixou, não afastou ele de Deus. Porque mesmo sem tudo isso, Deus ainda ficou, Deus ainda permaneceu. E aí ele vai continuar do versículo 6 ao 10. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria um ribeiro de azeite. Quando eu saía para a porta da cidade, da praça, me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. E aí você vê que Jó fala que nessa época, né, que ele acha que Deus estava com ele, próximo, você vê e fala assim, olha, eu tinha reputação, as pessoas, né, me reverenciavam, os jovens levantavam em reverência, e toda essa situação, você vê do bom trato, né, de ser bem tratado, ele tinha na mente dele, era porque Deus estava com ele. E aí como veio a aprovação, e aí você vê, irmão, por causa do comportamento do homem, ele achou que Deus se afastou, por causa do jeito que o homem está comportando com ele. Quantas pessoas, irmão, se afastam de Deus por causa que alguém na igreja te maltratou, porque alguém foi rude com você, aí você coloca assim, ó, não quero andar mais com Deus, porque alguém fez isso comigo. E aí você coloca em Deus algo que foi o homem que está fazendo. E Jó, como ser humano, fez isso. Ele achou assim, olha, antigamente as pessoas me tratavam bem, me abraçavam, agora não fazem mais isso. Você sabe por quê? Porque Deus se afastou de mim. Porque ele acha assim, Deus está fazendo a mesma coisa. Se os homens estão fazendo isso, que os homens imperfeitos estão fazendo isso, imagina o Deus de poder também não vai se afastar de mim. Então, assim, ele atribui o afastamento de Deus por causa do afastamento do homem. O homem começou a tratar ele diferente, ele começa a falar de um passado. Ele fala, olha, os homens me reverenciavam, as pessoas me tratavam bem, é porque Deus estava comigo. Agora que Deus não está comigo mais, qual o sinal que Deus não está comigo mais? Porque não estão me tratando bem mais. Ou seja, mudaram comigo. Por quê? Porque se os homens imperfeitos mudaram comigo, imagine um Deus perfeito e justo. E ele continua no versículo 11 ao 15. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a aparecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante, era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. E aí você vê como esse capítulo, né, irmão, ele Jó conta a sua história como ele era antes do Jó primeiro, né?
E aí, quando começa Jó capítulo 1, você vê Deus falando que ele era reto, justo, se desviava do mal. Mas aqui você vê ele contando como ele era. Ele, olha, eu era os olhos do cego, eu era os pés dos aleijados, eu ajudava as viúvas. Por mais que os amigos dele acusavam, dizendo que ele tinha feito outras coisas, ele falou, olha, eu tinha alegria. As pessoas, quando me olhavam, ficavam felizes de me ver. Então, toda essa situação, ele tinha assim, era porque Deus estava comigo. Deus me tirou isso, é sinal que ele se afastou de mim. E é interessante que ele vai falar, olha, eu fazia, né? Eu fazia. Então estava muito enraizado dentro de Jó, que o que ele fazia era mérito do que ele recebia de Deus. E eu acho isso tão interessante, irmãos, por quê? Porque é a primeira vez que Deus vai quebrar ele falando de Adão e Eva até chegar a Jó, que a gente acredita, né, que seja ali muito próximo a Jacó, a descendência de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então, é a primeira vez que Deus vai demonstrar para o homem que, olha, eu sou o que fica independente, eu não preciso do que você faz. E aí Deus precisa, pela primeira vez, descer e falar, olha, eu fiz o céu, fiz a terra, fiz as estrelas, eu não pedi nada para vocês. E isso é magnífico, irmãos. Porque às vezes eu e você se esquece disso, eu e você se esquece que Deus não pediu, entendeu? Para você estar aqui quando fez o céu, a terra, as estrelas. Ele já sabia que você ia errar, que você ia falhar. Ele já sabia que independente de você estar com uma calça ou com um vestido, independente de você estar rico ou se você está pobre, ele já sabia de tudo isso. E aí a palavra dele vai falar, olha, a alma de Jó, meu servo é fiel, a alma dele, você pode tirar tudo dele, mas a alma dele é fiel, é justa, é reta, e vai continuar inteiro para mim. Por quê? Porque você pode tirar tudo. Porque eu me importo é com a alma. O restante, o corpo vai e vira pó, as coisas é ouro, prata. Qual ouro e qual prata que Deus não tem? Qual bezerro, qual boi, qual vaca, qual... O que Deus não tinha, irmão? Foi ele que criou. Então ele vai falar, a única coisa que me interessa é o Jó, é a alma dele. Assim como a Nayara deu testemunho aqui. A única coisa que interessa para Deus é a Nayara, é a Bárbara, é a alma. Não é o que você faz, é o que você deixa de fazer. Nós fazemos o que fazemos, né, por gratidão a Deus. Não é por merecimento, não é por mérito. E aí, quando nós falamos assim, olha, o nosso nome, nós não nos importamos com o nosso nome. É diferente de testemunho, irmãos. De testemunho, nós podemos falar. Nós podemos falar quem é Deus conosco. O que é o dom, o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus, quem é Deus para nós, quem é a nossa família, é o nosso testemunho. Agora, o que vão achar, por exemplo, o nome de Jó nessa parte aqui, quando ele está com todos os bens, quando ele está com todos os status, aí tem um nome, uma reputação, por quê? Pelo que ele tinha. Aí ele começa a Deus mudar a situação, os amigos de Jó fazem o nome dele ir para a lama. Aí o nome dele já não vale mais nada. Mas isso não significa que o testemunho dele com Deus, de quem ele era Deus, mudou. O testemunho dele não mudou. No entanto, que ele continuava reto, justo e íntegro. Mesmo sem reputação, mesmo sem nome, mesmo os amigos achando tudo de ruim dele, ele continuava tendo um testemunho fiel a Deus. E aí ele continua aqui do versículo 16 ao 20. Dos necessitados eu era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes me fazia eu cair a vítima. Eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estenderá, e até as águas, e o orvalho ficará durante a noite, sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. E a interessante é falar muito minha, né? Tudo minha, tudo meu. Essa era o problema da religiosidade, irmão. Porque o Jó aqui, ele tinha, por causa da cultura, isso aqui é importante, por causa da cultura e do ensino da época, eles correlacionavam o relacionamento com Deus pelaquilo que eles tinham. Então, assim, quanto mais próspero, mais abençoado por Deus a pessoa era. Quando você perde aquilo ali, é como se você perdesse o contato com Deus. Deus não quer saber de você. Então, assim, aí ele começa a lembrar dessa época. Olha, quando eu fazia isso, quando eu tinha isso, quando eu fazia aquilo ali, é porque Deus estava comigo. Vai você ver como é que ele tem uma grande participação, né? Porque eu era assim, porque eu era desse jeito, porque eu era... Então isso é muito do ser humano, né? Isso é muito do ser humano. Olha, eu sou muito bom, eu sou um bom obreiro, né? Porque eu vou falar uma coisa pra você, irmão. Eu, muitas das vezes, questionei isso com Deus. Eu ainda vou contar isso mais pra frente.
No dia que Deus me deu um não desse tamanho pro sonho da minha vida. Por quê? Porque eu achei que Deus nunca ia fazer isso comigo. Por quê? Porque, irmão, eu pregava pra tudo que era. Nunca falei não pra ninguém. Se você me falasse, ó, vai pregar, às vezes eu chegava cansada, irmão. Cansada de compromissos. A pessoa chegava lá, acabei de convidar o pregador desmarcou, né? Vai pregar. Irmão, do jeito que eu tava, eu ia. Eu falava assim, eu nunca vou dizer não pro senhor, porque eu pensei, vou encher o crédito, entendeu? Porque quando eu precisava, eu passar o cartão, aí eu passei, irmão, levei um não. Tão bonito, entendeu? Descobri que não tem cartão, não tem crédito no céu, não tem crédito no céu, irmão, não tem poupança no céu. Mas eu descobri, e olha que eu estudava a Bíblia, irmão, não precisava estar passando por isso. Precisava não. Mas você sabe o que é? O ensino do mérito. Faz, né? Faz, deixa Deus mostrar que você tá assim. Porque aí ele, quando você pedir, ele vai fazer. E aí o jovem fala assim, olha, eu fazia tudo isso. Agora como eu não faço mais, entendeu? Ninguém me ama mais, entendeu? Ninguém quer saber do meu conselho. Aí eles começam a sentir saudade da amizade de Deus. E Deus nunca rompeu a amizade, não. Deus nunca chegou para você, agora você não tem mais holocausto para me dar. Você não tem mais filho. Irmão, olha que Deus lindo. O Jó sem reputação, sem nome. Os anciões não reverenciam ele mais. Os jovens não gostam dele mais. As viúvas não reconhecem mais. Aí ele vai achar que Deus é igual aos homens. Vai falar assim, Deus rompeu a amizade. Qual foi a hora, irmão, que Deus rompeu a amizade com ele? Qual foi a hora que Deus falou assim, ó, corta aqui, entendeu? Deus não deu palavra nenhuma. Deus não deu palavra nenhuma. Mas por causa do ensino e da cultura, ele achou que Deus tinha rompido uma amizade que Deus nunca rompeu. E aí ele continua do versículo 21 ao 25. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam, e as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva e abriam a boca como a chuva de primavera. Sorriam-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Eu acho muito bonita essa parte final, irmão, que ele fala assim, eu era como quem consola os que pranteiam. Irmão, eu lia tanto isso pra Deus, falava, aí Deus, eu consolei tanta gente, cadê os que consola? Cadê? Olha, cadê? Lembra que eu fiz, entendeu? Eu só tenho que lembrar que eu fiz, entendeu? Agora chegou a hora, cadê? Porque a gente tem muito disso, irmão. A parte do merecimento te dá o direito da cobrança. Eu cobrei, eu li essa parte, você tá vendo, ó, consolou tanto de gente, aí os 3 que apareceu pra consolar, irmão, antes não fosse, entendeu? Apareceu 3, e os 3 que apareceu pra consolar, passei por isso também. Os que foram me visitar, irmão, olha, os que foram me visitar era melhor que não tivessem ido, entendeu? Porque, olha, do pecado, de tudo que eu podia falar, que eu podia ter feito, você fez, entendeu? Porque Deus não ia mandar você ficar trancada dentro do quarto se você não tivesse feito nada. E eu não tinha feito nada, irmão. Eu não tinha feito nada, entendeu? Eu só obedeci a Deus. Deus mandou me trocar e eu me troquei. Mas os que eram de Deus mesmo, não apareceu nenhum lá. E eu ligava, viu, irmão? Vocês não vão vir aqui, não? Deus tá mandando eu ir aí, não. Deus não deixou a gente ir aí. É triste, irmãos. Mas hoje eu agradeço a Deus. Porque se aquela Nayara estivesse lá, ela não estaria com a casa de Zadok. A casa de Zadok não merecia aquela Nayara lá, não. A obra de Deus não merecia uma Nayara daquela de jeito nenhum. Porque como o ensino, irmão, é errado, como o ensino ensinado de uma maneira desvirtuando o que Deus não está falando, cria pessoas longe de Deus. Pessoas que servem, pessoas que fazem, mas que estão longe de Deus. Quantas vezes eu me senti culpada de achando que Deus estava longe. E Deus estava lá, irmãos. Deus estava o tempo todo lá, ele nunca tinha rompido a amizade. Não, ele estava lá. Ele estava me tratando. E eu achava que era porque, não, Senhor, olha, hoje não vem ninguém mais aqui, mas na época que eu pregava, Senhor, o telefone não parava, as pessoas eram aqui na porta o tempo todo, entendeu? Mas é porque, Senhor, porque eu não faço mais, eles sabem que eu não estou fazendo mais, e aí eu colocava a amizade de Deus no parâmetro deles. E aí eu descobri que Deus estava o tempo todo lá, e a amizade dele, o amor dele, não é porque eu fazia, porque quando eu parei de fazer, ele continuou me amando. Ele continuou me amando, irmão. Ele não me amou menos, entendeu? Ele falou assim, olha, perdi meu sangue, entendeu? Por você, que agora você não quer... Agora retira o sacrifício. Deixa eu retirar o sacrifício que eu fiz por você. E aí, isso me constrangeu de uma maneira tão grande, irmão. Como isso me constrangeu? Um Deus que me ama sem eu precisar fazer nada.
E quando eu falo nada, não é desmerecer os testemunhos, não. É de você saber que tudo que você faz é obra de salvo. Não é Deus vai me amar mais se eu fizer esse jejum. Aí eu descobri que os jejuns que eu fiz, irmão, o Jesus que eu fiz era, oh meu Deus do céu. Aí eu comecei a jejuar de verdade. Aí eu comecei a orar de verdade, irmão. Eu comecei a falar assim, Senhor, eu não sabia orar. Eu orava porque tinha que pregar, tinha que fazer. Aí quando parou a obrigação, descobri que não sabia orar. Você já fez esse teste? Se não for para você pedir nada, você sabe orar? Se não for para você pedir alguma coisa? Será que você sabe conversar com Deus? Se não for para você pedir nada? Para você lembrar dele das promessas, que ele te prometeu isso, que ele tem que fazer aquilo outro. Que ele tá atrasado. Que ele tá atrasado. Aí eu descobri que quem não era amiga era eu. Eu descobri que quem não era amiga era eu. Então eu que não era amiga de Deus, irmão. Que eu só ia querer as coisas. Lógico que... E mesmo assim, ele ainda teve a misericórdia de me tratar. De me fazer uma pessoa melhor. Eu ainda estou melhorando, irmão. Estou no processo. Até Jesus voltar, eu ainda estou no processo. Mas eu descobri um Deus, irmão. Eu falei assim, Senhor, como pode o Senhor amar alguém como eu? Tão falho, tão insignificante. Como é que você olha para um Jó, irmão, que não sacrifica mais, que não tem mais respeito, que não tem mais amor, que está se sentindo abandonado por Deus e pelos homens. E mesmo assim, Deus estava lá, Deus ainda era amigo. E Deus ainda falou assim, tá vendo, Jó? É meu. Desse jeito aí, é meu. Continuava sendo dele. Continuava sendo dele. Mesmo Jó achando que por causa da cultura, Deus cortou a amizade. Que saudade que eu tenho do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso o tempo todo lá. Você que está aí, que sente essa saudade de Deus, aí você fala, olha, mas hoje eu não estou mais na casa do Senhor, eu estou afastado de Deus, eu estou afastado do Senhor. Quebra essa saudade hoje, porque Deus presente está. Deus presente está. Ele não se afasta de nós, não. São nós, com os nossos pecados, que nos afastamos dele. Então que você tire tudo que te afasta do Senhor, porque ele ainda continua lá, no mesmo lugar, irmãos. Ele ainda continua sendo amigo. Então, nós vamos orar, né? Hoje é um dos capítulos que eu faço um desafio, né? Nós sabemos aqui que temos muitos obreiros que nos ouvem, temos pessoas de outras religiões, temos pessoas que não vão à igreja, não estão, né, mais dentro de o corpo de Cristo, né? Digamos assim, que a igreja é uma igreja física. E aí, eu gosto muito de principalmente quem está anotando, né? Anotar aí um desafio. E eu faço esse desafio para você hoje. Você, do jeito que você tá, né? Pare tudo. Sem pensar em ofício, sem pensar em obrigações, sem pensar na fé, né? na igreja que você está, na religião que você segue, sem pensar se quanto tempo tem que você vai a uma igreja, um templo físico ou não. Faça esse desafio para você. Sente-se num local, sente-se no seu quarto, na rua, no monte, sente-se num local que fique você e Deus. Você e Deus. E abra o seu coração. Se revele e deixe Deus se revelar para você. Convide e fala, Deus, hoje eu quero te conhecer de verdade, quero que você se revele para mim. Quero me revelar para você, ó Deus, eu sou assim, eu falo assim, eu tenho esse erro, essa falha. O Senhor pode se revelar para mim porque eu quero te conhecer de verdade. E aí eu quero ver que Deus possa se revelar a você, mesmo com tudo isso, com todos os erros, todos os defeitos, mesmo sem fazer nada, mesmo sem nada aparente, né, de questão de testemunhas, de ofício. Irmão, esse negócio de Deus está precisando de testemunha para fazer. Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém para estar fazendo nada. Ele quer um relacionamento, ele quer a sua alma, o seu coração entregue. E eu tenho certeza que isso te basta. A palavra do Senhor fala, olha, Senhor, a tua presença me basta. A presença de Deus na vida de Jó bastou ele. E olha que os amigos dele tinham tudo que ele está falando aqui, que ele lembrava, tudo que ele fazia, os amigos dele tinham. Tinha nome, tinha status, ajudava a viúva, órfão, fazia toda a reputação, todo o resto os amigos dele tinham. Mas a palavra de Deus vai falar, Jó vai falar assim, que Jó, você vai pegar e você vai fazer um sacrifício pelos seus amigos, porque eu não gostei do que eles falaram nos lábios deles. O que eles falaram de mim eu não aprovei. Será que você tá cheio de tudo? Você tem um nome, você tem um paletó, tem até as medalhinhas no peito, ó, que bonito. Ô, irmão, joga aquilo fora, pelo amor de Deus,
tem as medalhinhas no peito, tem a carteirinha, você pagou a carteirinha, o custo. Talvez você tenha tudo isso, mas talvez Deus não está se agradando das palavras que saem da sua boca. Quando você vai orar, você pede por tudo, menos pela presença de Deus. Você se lembra de tudo, de todas as promessas da Bíblia, todas as contas, você se lembra de todas as doenças, você se lembra de tudo. Mas você está se esquecendo da presença dele. E naquele grande dia é a única coisa que ele fala que nos vai nos cobrar. Ele vai falar, olha, terão pessoas que vão chegar e vão falar, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele vai falar, olha, eu não te conheço. Porque você não estava com a minha presença. Nós não tínhamos um relacionamento. Não sei quem você é. Não espere chegar esse dia. Não espere chegar esse dia. Que você hoje, aonde esse vídeo chegar, você tenha essa oportunidade. Senhor, eu não quero ter tudo, mas faltar a tua presença. Faltar o relacionamento. Eu preciso que o Senhor saiba quem eu sou. Eu preciso que o Senhor saiba, porque naquele dia você vai precisar me reconhecer. Então se revela para mim, eu quero te conhecer. Para que você também saiba reconhecer Deus. Porque quando nós vivemos no engano, irmãos, qualquer voz se passa pela voz de Deus. Você que tem uma mãe, tem um pai, você sabe a voz da sua mãe, a voz do seu pai. Mas se você não conhecer a voz, se não for a voz da sua mãe e do seu pai, você pode achar que aquela voz é de qualquer um. É a mesma coisa com a voz de Deus. Se você não conhece a voz de Deus, qualquer voz, você acredita que é a voz de Deus. Quando as pessoas acham, e aí é algo muito polêmico, mas eu vou encerrar antes da oração, essa live com isso. Quando as pessoas acham que a saia até o pé e a blusa até aqui foi um requisito posto por Deus. Se você for estudar a história, você vai descobrir que quando começou a Assembleia de Deus, lá no início, veio pessoas de outros países e se vestiram daquela maneira, porque lá se vestir era muito frio. E aí trouxeram a cultura da onde essas pessoas vieram trazer a cultura para cá. Então as pessoas começaram a se vestir igual para serem usadas por Deus. Mas foi uma cultura colocada no nosso país. Então talvez você acreditou que a forma da mulher virtuosa se vestir, toda coberta, era um mérito, um requisito para Deus te usar. E aí hoje você descobre que foi algo cultural. Foi uma cultura que chegou no nosso país. Não foi mérito, não foi obrigação de Deus, não foi pedido de Deus. Tirando pessoas que têm dom, que Deus pode se impedir, irmão, que se vista de certa maneira. Mas não foi algo para todos. Foi algo cultural que foi trazido. Então talvez muita coisa do que você acredita, e aí eu faço esse convite a você refletir, tudo que você faz hoje, que você acha que você está servindo a Deus, pesquise a origem dessas coisas. Só fazemos algo se a Bíblia nos diz que é algo que Deus ama, como também nós rejeitamos aquilo que Deus abomina. Tudo que passa disso, irmãos, é cultura de homem, é dogma de homem, é parte da história, é coisas que são colocadas e são tiradas, dependendo do país que você vive. Então, não utilize disso. Não deixe ninguém utilizar disso para colocar barreiras para você encontrar Deus. Tire tudo isso hoje, tire todas essas barreiras, todos esses pensamentos. Aceite o desafio de se desconstruir e conhecer verdadeiramente o nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Quando todo mundo virar as costas, Ele fica. Quando ninguém te quiser, quando você estiver fedendo, já estava fedendo, ninguém queria ficar perto dele, Deus quis. Quando não tiver nada agradável aos olhos, ou nenhum ouro, nenhuma prata, Deus ficou. E Ele é o mesmo que ficou com Jó, o mesmo que vai ficar quando você precisar, no último segundo da sua vida, é o mesmo que vai estar lá. Pode seu pai e sua mãe já não estar, pode seus filhos não estarem, pode seu marido não estar, pode a igreja não estar, mas no último minuto, o último ar que você suspira assim, ó, Ele vai estar lá. Se você quiser, Ele vai estar lá. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Pai, quantas vezes nós achamos que merecemos? Quantas vezes nós achamos, meu Deus e meu Pai, que eram as coisas que faziam a Tua presença só chegar a nós. A Tua palavra, Pai, vai dizer que Jesus veio, morreu por nós, pelos nossos pecados, e Ele se tornou o caminho no qual nós podemos só chegar a Ti. Mas antes dele vir, Pai, o Senhor já tinha o desejo de se chegar a nós. Olha que maravilha, Pai, porque nós não prestamos, nós não temos nada de bom, Pai. O que nós podemos oferecer? Eclesiastes vai falar,
O que tem nesta terra que já não teve? O que tem, né, em nós ou nos nossos bens que o Senhor já não tenha criado? Foi o Senhor que fez. A única coisa que nós podemos, Pai, ter para te oferecer é a nossa alma. Mesmo assim, Pai, do jeito que nós somos imperfeitos, cheios de pecado, cheios de nós mesmos, cheios de achismo, cheios, meu Deus e meu Pai, de fraquezas. Pai, qualquer vento nos derruba, qualquer coisa, Pai, nos sufoca. Mas a Tua presença, Pai, é o ar que nos faz respirar. A Tua presença é a força, Pai, que para os ventos. A Tua presença, meu Deus e meu Pai, é esconderijo, Pai, para a alma aflita. Para a alma, meu Deus e meu Pai, que já não vê saída, Pai. Então que pelo poder do sangue de Jesus hoje, Pai, o Senhor possa se apresentar para nós. Se apresenta, Espírito Santo, que a Tua presença, Pai, ultrapasse dos telefones, os locais, as localidades, em qualquer lugar deste mundo, Pai. Aonde tiver uma alma, Pai, que está pedindo pela Tua presença, que o Senhor possa se apresentar, Pai. E que o inimigo fuja, Pai, corra, porque ele não pode nada, ele não prende ninguém, porque o Teu sangue quebra, o Seu sangue limpa, o Seu sangue purifica, Pai. Reconhece, Pai, essa alma que pede para que o Senhor se apresente, Pai. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Muda a história, Senhor. Aonde, Senhor, a Tua presença chegar, muda a história, Pai. São os improváveis, são aqueles que a humanidade não quer, são aqueles que os homens julgam, são aqueles, meu Deus e meu Pai, tão pequenos, Pai. Mas o Senhor enxerga, o Senhor alcança e o Senhor abraça. E, Pai, como eu te louvo, eu te engrandeço, eu te glorifico, Pai, porque eu sei que o Senhor está alcançando, Pai, essas pessoas. Aonde eu, a Nayara, não podemos ver, não podemos estar, não podemos alcançar, mas a Tua presença faz, a Tua presença alcança. Pai, obrigado, Senhor, por isto. Eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, eu te glorifico. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome de Deus pela sua vida. Jesus te ama. Mesmo do jeito que você é, do jeito que você está. Aceite esse convite. Ore. Coloque sua vida na mão do Senhor. E Ele fará. Amém? Até amanhã, 10 horas. Viu?